Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 em diante. A minha tradução, Hebreus, nós não sabemos realmente quem é o autor do livro de Hebreus, porque as características de escrita é de Paulo, mas também é de Lucas, que era discípulo de Paulo. O importante é que o conteúdo que está aqui, Deus resolveu, de alguma maneira, por alguma razão, deixar registrado para eu e você entendermos algo aqui. Capítulo 12, versículo 1 em diante, a minha tradução diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerar, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação, como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Amém? Assente-se, por favor. Presta bem atenção na palavra de Deus. Olha, esses dias eu estava assistindo um filme que Deus falou comigo no início dele já. Um povo que estava fazendo um cruzeiro. Eu não sei se alguém que já foi para um cruzeiro, o máximo que eu fui foi de balsa, lá de Guaratuba, né? E uma vez pescar, um barquinho que com motor até caiu na água uma hora, né? Aqueles tec-tec mesmo. Mas eles estavam fazendo um cruzeiro, um grupo de pessoas grande, e de repente o cruzeiro lá na Europa parou num porto, numa parte bem turística. E lá ele, de manhã até um horário da tarde, ele ia ficar esperando as pessoas do navio, iam fazer compras, e deu aquele horário, o navio iria sair. E de repente algumas pessoas se distraíram com compras, com brigas, com conversas, acabaram se distraindo. E um grupo pequeno de pessoas acabou ficando lá na Europa. O navio partiu, o navio saiu e eles ficaram. E isso Deus ministrou comigo, justamente sobre esse tipo de reflexão. Quando eu esqueci de voltar? Quando eu esqueci de voltar? É o título da mensagem hoje. Isso me fez refletir sobre o momento de fortes emoções que nós estamos vivendo. Porque o momento ele exige que a gente trabalhe muito mais, que a gente participe muito mais das redes sociais, que cuidemos muito melhor pelas informações que nós temos da nossa saúde. Então você tem que tomar tantos litros de água por dia, você tem que fazer tal exercício, uma hora a água não sei o que de vinagre de maçã, outra hora o limão não sei o que, outra hora você tem que tomar tal coisa que faz bem, o alho e não sei o que, o shampoo que dá não sei as quantas, e a pele que isso, e acordar a tal horário e fazer isso, e daqui a pouco tudo vai virando moda e vai saindo de moda e vai entrando outra coisa, e você tem que administrar relacionamento, e você tem que fazer um monte de coisa. Mas nós precisamos entender uma coisa, acima disso tudo, nós não devemos estacionar nas fases da vida. Não devemos. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. Mas se você estacionar numa fase da tua vida, meu irmão, você vai deixar de viver. Não cabe mais algumas coisas.
O que eu entendo aqui é que se o navio estacionou para você adquirir algo, algum crescimento na tua vida, algum cuidado na tua vida, se o navio estacionou para você tratar alguma parte da tua vida, meu irmão, cuidado para você não perder o retorno. O que eu estou querendo dizer é que muitos estacionaram na fé e até agora não conseguiram voltar ainda. Senhor, só um tempinho no ministério, porque eu preciso resolver algo, e hoje se encontra atolado em um estilo de vida totalmente distante de Deus, cada vez mais distante do céu. Está fazendo de um lugar passageiro morada. Olha, meu irmão, não é errado você trabalhar, pelo contrário, é digno. Não é errado a gente ou ter dinheiro, né? Não é errado você passear com a tua família, ou você mesmo passear, ou você viajar. Não é errado você estudar, fazer faculdade. Não é nada errado disso. Mas algumas pessoas conseguem viver de uma forma como se não fossem morrer um dia. Como se esse lugar que é passageiro fosse eterno. Fosse eterno. Constroem patrimônios gigantescos. Pastor, mas eu quero deixar uma herança. Não tem problema nenhum. Deixamos uma herança digna para os nossos filhos e tudo mais. Que pai e mãe carinhoso que não quer ir para os seus filhos. Mas jamais podemos desfocar daquilo que é eterno. Não podemos. É uma coisa lógica o que eu estou falando e que precisa ser reatado na nossa rotina, na nossa mente. Porque algumas pessoas perderam esse senso de eternidade, perderam a memória do eterno, naufragaram na fé, estão atolados com as 4 rodas da vida espiritual. E talvez hoje eu me dirija a alguém que parou de crescer, parou de se desenvolver na fé e comete iniquidade. Por que iniquidade? Porque vive caindo no mesmo pecado, está atolado. E chega um momento em que levamos um tranco do Espírito Santo. Que hoje seja esse momento. Além das emoções, além de palavras bem articuladas que nos convence, às vezes, que convence até a nossa alma. Porque quem convence o nosso espírito mesmo é o Espírito Santo. Quem ministra através do nosso espírito. Tá? Hoje, se você estiver escutando essa mensagem, é hora de voltar ao movimento com Deus, porque é uma tragédia estar em movimento sem Deus. E nesse texto da palavra de Deus, nós percebemos pelo menos 3 princípios que nós devemos observar, que esse mal tão sutil que nos envolve às vezes, não tome conta da nossa eternidade. O navio vem a partir e a gente vem a ficar no lugar que estava alegre, estava conveniente, estava promocional e de repente esquecemos de onde a gente veio, esquecemos quem é a nossa companhia e tudo mais. Então esses pontos aqui, esses 3 pontos, eles nos ajudam a vencer na corrida da fé. Primeiro ponto que me chama a atenção é o versículo 1. Diz que nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas. Há 2 aspectos de eu olhar esse versículo. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Primeiro aspecto é, peraí, eu não posso fazer nada errado, que está todo mundo olhando para mim. Esse é o mais lógico e defensivo. Mas o segundo aspecto que nos deixa claro, dentro desse entendimento, é que nós temos sempre uma referência boa para nos apoiarmos e permanecermos em pé, para superarmos tais situações. Primeiro ponto para a gente não se atolar na fé é olhar para essa nuvem de testemunhos ao redor. É uma nuvem de inspiração. E se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ler sobre alguns heróis da fé. Homens e mulheres que superaram desafios sobre-humanos, que se tornaram referências em fatos que não devemos desanimar quando olharmos para eles, porque as forças dele pareciam perecer,
Mas chegou um momento em que a fé, ela nos levou até um lugar em que Deus tomou as rédeas da situação. Porque a fé, ela nos leva até o mar. E quem abre o mar é Deus. A fé nos leva até o lugar onde Deus fala, agora é comigo. Você está entendendo? Lembra da música do Sérgio Lopes, que eu sempre digo? A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seus segredos, não se revela ao que tem medo, mas ao que lutar até o momento da fé chegar. Você está onde? Você vai se esforçar até onde você tem que se esforçar pelas referências que você tem. Mas Deus faz um milagre. Tá? Deus faz o milagre que Ele quer. É assim que funciona. Tá? Então, meu irmão, esse tempo atrás eu estava num jantar dos professores de teologia, os professores de TQ, e de repente eu encontrei com o pastor Carlos do Espírito Santo ali. Começamos a conversar, amigos de, quase 20 anos. E eu lembrei que ele foi professor meu de 2002 de teologia, um dos professores. Ele foi para Guiné-Bissau, ficou alguns anos lá implantando teologia, né, o ITQ. Quando ele voltou para o Brasil, colocaram ele para assumir a igreja quadrangular lá do Cascatinha, ele em Santa Felicidade. Ele me chamou para pregar e, de repente, eu vi que ele estava meio... A palavra intimidada não é a palavra correta, mas ele estava um tanto... diante do desafio, porque uma igreja de 35 anos, no estado em que estava, desde o templo, desde a estrutura física, até pessoas, o desânimo, a situação toda. E eu olhei para ele e falei, pastor, eu lembro de algo que o senhor contou um dia em sala de aula, que do nada, de madrugada, o senhor começou a ter uma dor no rim terrível, uma pedra gigante no rim, a dor insuportável. Então ele acordava de madrugada e ele começava a orar pelas pessoas. Ele tinha que fazer cirurgia, estava agendado, algo assim, e ele ficava intercedendo pelas pessoas, intercedendo, e quando a dor passava ele voltava a dormir, porque só quem teve pedra no rim sabe o que é. E ele falou que um dia, simplesmente, depois de alguns meses, simplesmente a dor sumiu, e ele foi fazer o exame e já não tinha pedra nenhuma. Eu falei, que bonito o testemunho. Passado alguns anos, de madrugada, eu acordei com pedra no rim. Uma dor terrível, absurda, né? Cheguei a vomitar ali 4 vezes seguida, nem tinha mais o que sair, de dor, a pressão lá no alto, aquela situação toda. Lembrei do testemunho do pastor. Estava no posto de saúde. Vou começar a orar por esse povo. Comecei a interceder pelo povo ali, orar pelo povo ali. A ecografia mostrava uma pedra. Depois a ultrassonografia, quando orei para o último rapaz e a dor passou, não tinha pedra nenhuma mais. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhos em que a gente pode se apoiar em milagres. Quanto mais testemunhos você escuta de superação, de cura, de milagre, aumenta a tua fé, te dá uma leitura de milagres. Fé é uma ligação com Deus, precisa ser exercitado. Eu lembro uma vez, eu estava conversando com o pastor Alcione Gerber. O pastor Alcione, a gente trabalhou junto. E ele falou para mim que quando ele saiu do quartel, ele tinha separado do casamento dele, era muito novo, não era da igreja nem nada. E ele conta que ele foi visitar o filho dele, que tinha acho que 2, 3 aninhos na época. Quando ele chega lá, a ex-mulher dele está casado com um rapaz que é contramestre de capoeira, e brabo. E ele chegou, bateu lá e falou, então vim ver meu filho. E começou, a Bíblia é educada quando ela fala, né? A Bíblia é educada, ela fala bem assim. E teve não uma pequena contenda. Não, meu filho, eu tenho direito de ver. Não, cara, mas... E começou aquela... Eu sei que ele saiu de lá porque o rapaz, que era contramestre de capoeira, deu um giro e deu um chute no rosto dele. Naquele dia, ele já estava convertido, porque ele foi ganhando uma banquinha de cachorro-quente, uma barraquinha de cachorro-quente, aliás, e ele tinha jejuado o dia inteiro, orado e jejuado, e foi ver o filho, levou um chute no rosto. Quando ele saiu de lá, chorou, orou a Deus, e ele falou, cara, a gente não entende algumas coisas,
não entende o porquê de algumas coisas. E ele disse para mim que, passado um tempo, aquele homem se converteu, Deus se revelou a ele, aceitou Jesus, sofreu um acidente de moto também, né? Não, por incrível que pareça, coincidência, Jesus-cidência ou não, mas é manco daquela perna até hoje. Mas o pastor contando aquilo para mim, que ele resistiu naquele dia, porque hoje em dia não tem cara macho. Ele podia ter pego uma arma, voltado lá e acabava com o cara, de nervoso. Mas ele não fez isso. Em vez de tirar uma vida, ele escolheu salvar uma vida, ele escolheu orar a Deus por aquela vida. Você está entendendo? E eu lembro um dia que eu estava falando de Jesus para uma pessoa, e a pessoa geralmente estava meio entorpecida. Eu lembro um dia que eu falo demais, eu devo ter dito algo que o rapaz não gostou muito, ele foi e cuspiu no meu rosto. Na hora eu fechei minha mão e pensei assim, oh meu Deus, limpei aquele troço fedido. Pensei comigo assim, rapaz, isso aqui antes era fácil de resolver, porque o temperamento chega lá em cima. Você chega, como diz o polaco, passar ruim. Você chega a passar ruim. E eu lembrei do pastor Alcione que em vez de tirar uma vida, você deve orar por ela. E eu fui orar por ele. Esse rapaz, passado um tempo, ele veio aqui para a igreja e congregou 1 ano com a gente. Ele é da igreja ainda. Uma época ele me ligava de dentro da penitenciária. E ele falou para mim, esse tempo atrás, me mandou uma mensagem. Só tem 2 pastores que eu confio, pastor. Pastor Neno, da 10ª igreja, e o senhor. Porque nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Uma vez, eu ajudei um pastor, eu era pastor auxiliar, eu tinha 19 anos. E eu era pastor auxiliar ali próximo ao Mercado do Gabão. O pastor Cristóvão era o presidente da igreja. E nós estávamos num ensaio. E de repente, escutamos um barulho. Quando a gente saiu na porta para ver, alguém quebrou uma garrafa na cabeça de um rapaz e enfiou na barriga do rapaz. E o cara estava caído de bruços. Então, aqueles homens que estavam ali, eles foram andando. E o pastor Cristóvão, ele foi campeão de boxe pelo quartel em Brasília. Ele era da ginga, como diz. Ele era. E de repente, nós estávamos ali na frente, eu, o pastor Cristóvão e mais um, o filho dele. Aqueles rapazes passaram por ali e falaram assim, perdeu alguma coisa aqui, pastor? E ele, não. Mas aqueles piazinhos cabritinhos, sabe? Aqueles que ninguém dá nada, mas são matador. Aqueles com a canela dessa finura. E aqueles homens pensam assim, não aguentam tapa. E de repente eles desceram, perdeu alguma coisa aí, pastor? Ele, não. Então entra para dentro, rapaz. O que você está olhando? O pastor Cristóvão pegou, entrou, quieto, e falou, resmungou para mim assim, esses piá não aguentam tapa, né, cara? Mas olha, é por Deus mesmo, é por Deus. Eu já tinha assumido a igreja aqui, estava tendo um ensaio do louvor. E eu lembro que na época do agito mesmo, quando surgiu a questão do CD pirata, veio uma moça do lado da porta da igreja e começou a vender CD pirata. Talvez alguém que pode lembrar do louvor, né, que era do louvor. E de repente a moça vendendo ali, eu falei para ela assim, olha, se você puder, por uma questão de ética, igreja, tá, do outro lado da rua, ou mais para lá, né, por favor, assim, assado. Aí um rapaz que estava lá, tinha tomado até uns goles, roupa de futebol, devia ter vindo do jogo, olhou para mim assim, o que você quer impedir a moça de trabalhar, rapaz? Eu falei, não estou impedindo. Não estou impedindo. Só que na frente da igreja, na porta da igreja aqui, não dá. Dele, quem que é você? E começou a me xingar. Eu falei, eu não vou discutir com você. Quando eu entrei para a igreja, ele veio e começou a falar uns palavrões. Seu isso, seu atleticano, seu não sei o quê. Tá bom, eu sei que estão melhor que nós. Mas seu isso. Eu entrei, quando eu olhei para o altar, eu vi um ex-isso, o outro que saiu da penitenciária não sei quando, o outro que era não sei o quê. E eu pensei assim, se eu tiver uma iniciativa ruim aqui, desencadeia uma desgraça. Se o pastor Cristóvão tiver uma iniciativa ruim lá, ia desencadear um negócio que não ia prestar. Se o pastor Alcione, qualquer um, porque eles fizeram o que estava no alcance deles, e maior é o que estava neles.
Maior para eles era o que estava neles, nesse momento emocional. Mas quando eu entrei aqui, e o rapaz veio xingando atrás, eu pensei comigo assim, eu fechei minha mão na hora e pensei comigo assim, maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está em mim. Senhor Jesus, pensei comigo e orei a Deus, Senhor Jesus, repreende esse demônio de violência. Eu peguei, olhei para ele, coloquei a mão no ombro dele e falei, olha cara, que Deus tenha misericórdia da tua vida. Eu não quis ofender você. Não quis ofender você. Ele olhou para mim aqui, você é o que aqui? Eu falei, eu sou pastor da igreja. Cuida das tuas coisas aqui, cara. Daí pegou e saiu, os meninos ficaram olhando para mim. Com certeza, uma nuvem de testemunha para alguma coisa. Você não sabe por que você está passando por algumas coisas. Mas Deus usa você como referência. Porque Ele pega aqueles que não são, para aniquilar aqueles que são, como diz 1 Coríntios 1. A gente nunca se acha digno. Mas Ele pega e Ele constrange aqueles que acham que são. Você está entendendo o que eu estou falando? Aqueles que acham que são. Deus quer agir através da tua vida, você pode não entender o porquê de uma situação ou outra que você está suportando. Mas Ele está usando você para ajudar alguém lá na frente. Nunca se esqueça disso. Ele vai te usar para contar uma história de superação para alguém lá na frente. Seja financeira, seja de casamento, seja física, seja de resistência, mas com certeza Deus, Ele vai te usar. Nós estávamos no futebol, eu contei aqui, eu sou meio chorão. O Fred estava lá no dia. Eu estava para fazer o gol. Fui para fazer o gol, fui para chutar, um menino, que eu conheço desde criança, pegou e me deu um chute por trás, assim, nas pernas, que eu virei um parafuso e caí com o quadril. Fiquei 4 meses morrendo de dor, deu hemorragia, no quadril desse lado aqui, deu hemorragia, e mais um monte de coiseira, remédio, ressonância magnética, blá, blá, blá. O tempo vai passando e vai ficando mais difícil de achar peça para reposição. Só em ferro velho agora. E olha lá ainda, tem que achar uns mecânicos bons. Quando eu caí, eu levantei e falei assim, cara, para que fazer isso? O menino passou por mim, deu de ombro e falou, ué, pede falta. E eu pensei, vou esperar do pai dele. Eu olhei para o pai dele e falei, para que isso? O pai dele falou, Carlão, falta é falta. E andou assim. Você é carne, você é humano, mas maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Você não entende o porquê de algumas coisas. Eu podia, no mínimo, ter xingado, falado alguma coisa, intimado, esperado um outro lance para eu ir para pegar ele. Porque na hora o corpo está quente. Mas nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. E aquilo serviu para alguém em algum momento da vida. Assim como eu me espelhei em pessoas, existem pessoas que se espelham em mim, e eu em você e você em mim. E essa comunhão é o corpo de Cristo que nos faz avançar para as próximas fases. Porque Satanás quer encontrar brecha no nosso temperamento. Não naufrague na fé. Porque você sempre terá uma referência, sempre um lugar para você olhar, sempre alguém a quem você se espelhar, que resistiu firme no casamento, que resistiu firme na fé, nas palavras, na confissão, resistiu firme, mesmo passando o aperto que for, ajudando alguém financeiramente, fisicamente ajudando alguém, sempre seja o que for, você tem para onde olhar. E Jesus diz que nós somos benditos, por quê? Olha, você só vai me ver o dia que você confessar, bendito é o que vem em nome do Senhor, porque Ele sempre nos envia um bendito, sempre, e você vê Jesus ali, que é maior, amém? Nunca se esqueça disso, sempre Deus coloca alguém, para ser referência para a gente. Lucas no capítulo 11, nos fala de Abel, que nos ensina que a melhor oferta, o melhor que temos, é o que Deus merece, e nada menos do que isso. Vai falar também de Enoque, olha, Lucas não, né, Hebreus. Vai falar de Enoque, que tinha uma intimidade tamanha com Deus, que o Senhor o tomou para si. Vai falar de Noé, um homem íntegro, em um tempo de imoralidades.
Precisamos de referências para não desanimarmos e estacionarmos na fé. Existem pessoas que nos inspiram a crescer e permanecermos firmes. Você pode ser discipulado por alguém, em alguma fase da tua vida, em alguma coisa que você pode olhar. Amém? Que Deus abra os teus olhos espirituais e você se posicione. Segundo ponto, que diz assim o versículo: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Meu irmão, nós precisamos nos livrar dos embaraços, das correntes que impedem a gente de se movimentar saudavelmente. O autor se refere aqui a 2 tipos de embaraço. Primeiro são os pesos. Nós precisamos ter ciência disso. O que isso representa? Olha só, era comum nos tempos da época as competições gregas romanas. Então, principalmente a corrida, sabe? Aquele louro que a pessoa recebia, ou uma pedra branca como prêmio. As pessoas que estavam treinando para isso amarravam pesos nas pernas, para que desenvolvesse músculos e tudo mais. Nós sabemos hoje que se algo vai acontecer assim, tem que ser acompanhado, né? Se alguém joga vôlei, se alguém é da corrida, tem que ser acompanhado, senão você arrebenta a articulação tua, juntas e tudo mais. Mas era costume a pessoa ter peso. E eu já fiz isso, já corri com peso e tudo mais. Quando você tira, parece que você voa longe, parece que vai bem mais rápido. Você tem uma impulsão muito melhor, tá? Muito melhor. E isso representa para nós a compreensão de o porquê de algumas coisas que passamos, algumas provações na vida, algumas situações difíceis, porque pesos são lançados sobre nós à medida em que nós crescemos, responsabilidades, pressões aumentam durante a caminhada e precisamos amadurecer nisso e parar de reclamar, porque Deus está desenvolvendo em nós músculos espirituais e caráter. Está difícil? É a oportunidade de você desenvolver capacidade naquilo que você está vivendo. Deus tem coisas maiores para você, eu não tenho dúvida disso. Olha o treinamento de José na Bíblia, meu irmão. Olha o treinamento de José: sequestrado, traído, impedido, restringido, caluniado, injustiçado, esquecido, resistido e depois colocado para governar, para salvar, para cuidar, para consolar. Tudo isso através do perdão, porque havia um plano maior. Se tiver peso em suas pernas, é porque você irá pular muito mais alto, você irá correr muito mais rápido. Tá? Eu lembro quantas vezes eu andei longas distâncias para poder pregar o evangelho. Eu lembro uma vez no ITQ, há uns 17 anos atrás, mais ou menos, que eu comecei a dar aula à tarde no ITQ. Tinham 7 alunos só. E eu lembro de um taxista, homem esforçado, mas o cara dormia dentro do táxi. Ele trabalhava quase que 24 horas, dormia no táxi e um pouco dormia, daqui a pouco trabalhava mais um pouco. Ele tinha responsabilidades que ele tinha que trabalhar assim. E ele decidiu fazer o ITQ. E eu, como professor, eu tenho que ter um entendimento da honra daquela pessoa que está se esforçando para estar ali. O respeito. Então eu começava a falar, aquele homem que tinha um bigode grande, fazia volta assim, ele já começava a ficar vesgo, ele começava a fazer assim, ó. De sono, de canseira. E eu comecei a fazer malabarismos ali para poder prender a atenção dele. Desenvolver maneiras de prender a atenção dele. Porque é muito honroso um homem que está se esforçando daquele jeito. Eu tenho que entender isso, que você saiu da tua casa hoje, em um frio, cansado, uma série de situações. Eu preciso entender isso. Mas há 17 anos atrás, por amor de pessoas que estavam se esforçando, 7 pessoas à tarde, quando baixa a temperatura, quando baixa a temperatura do corpo, ou quando dá aquele solzão e o cara baixa a pressão, dá aquele sono. Você precisa entender e parar de reclamar. Poxa, olha aí, ó, vou dar aula, os caras me colocam à tarde. Coloca com gente que não dorme à noite nem de dia e vai dormir na sala de aula. Poxa, me coloca para pastorear e eu vou pastorear lá naquele lugar. Ora, Deus, o que está acontecendo? Olha aí, ó. Eu quero orar por alguém, pedir para orar por alguém. Você me coloca uma pessoa possessa na frente? Poxa, Deus.
Deus permite alguns pesos para que haja maturidade espiritual. Eu lembro uma vez que lá no Santa Helena, no bairro Santa Helena, eu nunca fiz na época, né, havia feito curso de missões, nem nada assim. Falei, vou começar a levantar um grupo de intercessão, e chamei alguns jovens lá e falei, nós vamos entregar um panfleto aqui, bolei um panfleto lá, e imprimi 2.000 panfletos. Acho que o André lembra na época, né, André? Ah, você ajudou a cortar, né? Aí, ó, testemunha. Ajudou a cortar os panfletos, juntei lá uns 7, 6 gatos pingados que tinha na igreja, de crente, de jovens, falou, vamos entregar, e nós vamos com o pretexto de pedir oração. Passamos nas casas, batia palma, falou, olha, então a igreja nova, assim, assim, senhor, é um pedido de oração, e começamos a conversar e ficar conhecidos no bairro. E daí eu lembro que eu estava com uma calça jeans, grossa, que era uma lona, um sol daquele que é estágio para o inferno, daquele jeito. E ficamos o dia inteiro andando, chegar de tarde, café preto, aquele quente, para tomar ainda, né? Uma alma foi para a igreja, uma alma aceitou Jesus, e valeu a pena todo o trabalho, porque qualquer Davi que arrisca a vida, ou seja o que for, com um leão ou com um urso, por uma ovelha, você está passando de fase na tua vida. Está entendendo o que Deus está falando com você? Meu irmão, eu lembro uma vez que havia falecido a avó do pastor Alcione, com 82 anos, se eu não me engano. Era 92 ou 82? E ela faleceu. E quando eu olhei lá, eu tinha 21 anos, tinha acabado de assumir a igreja. Quando eu cheguei lá no cemitério Iguaçu, estava lá pastor Alcione, Carlos Espírito Santo, pastor Rodrigo, né? Acho que pastor Darcy. Eles tinham sido os meus pastores, os meus professores, os pastores que estavam ao redor lá, e ninguém quis fazer o fúnebre. Olharam para mim e falaram assim, não, faz o fúnebre você. Eu estava me sentindo um leão na cova dos Daniéis. Meus professores, um leão na cova dos Daniéis. E eu fiz o fúnebre aquele dia, sabe por quê? Sabe o que eu aprendo? Nunca eu neguei um desafio de levar consolo para ninguém. Nunca negue o desafio de levar consolo para uma pessoa. Independente se você vai ser julgado por pessoas, independente se vão criticar o teu jeito de falar, a tua idade, ou seja o que for, nunca negue o desafio de levar consolo para alguém. Deus vai te honrar nisso, e é para isso que Ele te levantou. Tá? Nunca negue a oportunidade de levar o evangelho em qualquer ambiente. Eu lembro uma vez que um homem veio pedir oração para mim, e eu não lembro o nome dele, só lembro o apelido dele, Shirek. E a esposa dele, Fiona, do lado do Gabão. O Osmair conheceu lá, quando o Osmair estava nas trevas, né? E ele falou, pastor, senhora, você vai orar na minha casa? Eu falei, claro que eu vou. Me levou na casa dele, dentro do terreiro. Dentro do terreiro. Ele falou, pastor, não sei se você vai conseguir entrar, porque tem um galo aqui, que tem um espírito e blá, 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 e não deixa ninguém, ataca. Eu falei, igual o pastor Jandir fala, né? Pode vir quente que eu estou fervendo. Entrei, o galo foi lá para dentro do terreiro, se escondeu lá no fundo, eu fui lá ainda ver. Cadê? Está lá no escuro, escondido. E eu orei e conversei com esse homem. Hoje ele é pastor. Ele foi para uma comunidade terapêutica, ele e a esposa são pastores, e eu tenho eles na rede social. Né? Eu ainda não lembro o nome dele, mas é Shirek e a Fiona. Né? Meu irmão, nunca negue de levar o evangelho, seja onde for. Assim você vai se manter em pé. Assim o navio, você vai estar na hora certa ali. Se você começar a se distrair, meu irmão, você vai perder o navio. Tá? Vai perder o navio. Não esqueça disso. Uma irmã minha, que veio ela estava de Siqueira Campo, Bandeirantes, Londrina, para tudo qualquer canto, ela é meio hippie. Veio para cá e falou, mano, você me dá uma carona, isso aqui, você me ajuda nisso, naquilo. Beleza, fui lá onde eles estavam morando, era uma república. Quando eu cheguei lá na república, não tenho cara de pastor. E eu amo isso, porque você evita uma série de coisas. Quando eu cheguei lá, só aquelas músicas eletrônicas, balinha,
A hora que você abrir a porta, uma nuvem de maconha vindo. E a galera, aí veio um barbudinho lá, pediu para ficar comigo. E aí minha irmã falou, não, ele é casado, não sei o quê, mas não falou nada que eu era pastor. E daqui a pouco aquelas pessoas começaram a vir, comecei a conversar com eles, conversava com ali. Não é um lugar confortável para mim, não é minha linguagem é evangelho, aonde as pessoas precisam. Mas eu sei que ali, para aquelas pessoas, era um lugar de anestesia, uma república. E chegaram, e um veio conversar, e outro, e eu comecei a conversar, e ali eu comecei a apresentar o evangelho de uma forma singela, alcançável. Teu irmão gente boa, teu irmão isso, teu irmão aquilo, não sei o quê. Pegaram o número, começaram a mandar mensagem, pediram para ir de novo, e eu fui. Alguém falou que eu era pastor lá. Mudou o semblante da galera. Mudou algumas coisas. Depois eu voltei lá. Abrir a porta e fechar a porta nas costas, assim, tudo bem? Para não entrar. O preconceito está em quem? O preconceito está em quem? A intimidação está em quem? Geralmente quem fala muito de preconceito é porque está carregado de preconceito. Mas, independente disso, eu comecei a atender aquelas pessoas, me mandavam mensagem e eu continuava conversando com algumas pessoas. Até hoje eu tenho em rede social e ainda converso. Porque Deus chamou eu e você, meu irmão, para ajudar pessoas a sair do fundo do poço, independente de onde estiverem. Você entendeu? Entenda isso para que você se desembarace à frente. Pare de reclamar dos pesos. Deixa Deus te desenvolver, meu irmão. Deixa Ele te desenvolver. Eu estava conversando essa semana com o pastor Rogério Murim, e ele falou assim, eu falei, pastor, a gente fez marcha para Jesus 3 vezes no bairro, eu chamei várias igrejas. A única que ajudou um pouquinho, que foi da 10ª, que mandaram alguns adolescentes. E eu falei assim, eu não sei, pastor, alguns podem entender que é concorrência, ninguém está concorrendo com ninguém. É evangelho? E ele falou, não é isso, Carlos, sabe o que é? É covardia. 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 Entenda uma coisa, se você não assumir a tua postura, o mundo vai começar a te engolir. Pare de reclamar dos pesos. Pare, tá? Pare de reclamar dos pesos. Você tem um coração evangelístico. Você tem um coração que tem sede de Deus. Só que você não vai ver a Deus se você não for de encontro ao necessitado. Porque Jesus não foi morto numa catedral com 2 velas grandes e tudo mais. Ele foi morto no meio de bandidos. No meio daqueles que as pessoas falam assim, isso aí não vale o feijão que come. Isso aí não vale nada. Está entendendo? É lógico que você tem que ser inteligente na forma como que você vai agir. Mas Deus tem coisas maiores para você. Pare de reclamar dos teus desafios. Pare com a síndrome do homem caído. É fulano, é ciclano, é a serpente. Pare com isso. Deus quer ter um encontro com você nessas situações. Porque é ali que Ele se manifesta. Tá? É ali que Deus se manifesta. Não esqueça disso. Tá? Então, Deus, Ele tem bênçãos represadas para você. E quando você tem certas posturas na vida, portas se abrem e as coisas acontecem. Amém? Isso, meu irmão. Talvez a comunhão está interrompida e alguns de nós não estamos entendendo, nem estamos levando a sério como deveriam. Mas precisamos entender. Até essa semana, tem uma pessoa que falou, falei até brincando, né? Falei, eu ganhei uma faca de presente, fiquei um tempo, ganhei outra faca. Ganhei cuia, dou cuia, né? De presente, bomba de chimarrão, dou. Camisa, chega alguém lá, hoje foi um gente lá em casa e dei boné. E eu gosto de abençoar. Tem uma pessoa que falou assim, mas você ganha tanto essas coisas, por que você não coleciona? E foi espontâneo na hora, não foi para envaidecer, mas eu falei, ficou legal a frase. Eu falei, porque eu coleciono amigos. E tem gente que se pressiona tanto por coisas, por medo, que não consegue ter ninguém perto como deveria. Ninguém para reparar, ninguém para orar, ninguém por fazer. Deus está chamando você, meu irmão, porque está quase na hora do navio partir. E talvez você está distraído
com uma melancolia, com coisas que não deram certo lá atrás. Você está entendendo? Terceiro ponto. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Se nós queremos deslanchar, não ficarmos atolados na vida espiritual, nós precisamos ter foco. Foco nos objetivos espirituais que Deus estabeleceu para nós. Foco. Presta bem atenção. Empresas bem-sucedidas, casais que permanecem juntos, igrejas crescentes, sempre estão renovando os motivos do seu foco. Sempre. Porque as impressões vão se modernizando e algumas coisas não fazem mais sentido. As distrações vão tomando conta da nossa rotina e se não tomarmos cuidado, nós vamos desistir por falta de alvos, pela falta de renovo nos alvos. As coisas perdem o sentido. Cristão combate o mal com o bem. Existem valores inegociáveis, existem certas festas dos nada a ver que cristãos querem compactuar. Não é para você algumas coisas vão influenciando a ponto de desmaiar a nossa alma. Olha para Jesus da Bíblia e veja como que ele tratou o pecado. Olha para Jesus da Bíblia e veja o que ele disse quando queriam seguir ele. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo então e tome a sua cruz. Mesmo cansados, quando entendemos que Jesus é a fonte, que é dele que dependemos a revelação para vencermos hoje, a gente volta ao movimento. O livro de Amós, capítulo 3, versículo 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. É muito fácil perder o foco. Tem um hino antigo que diz, né? O exilado. Passarinho, belas flores, querem me encantar. Vão. Como é que fala mesmo? Vão. É isso aí. Vão. Eu esqueci agora o resto. Como diz o Galdério, me deu um rosa na cabeça. São distrações que querem fazer eu perder o foco, que são almas. A autocomiseração é a pior delas. É a pior delas. Eu vejo pastores entrando em dívidas absurdas porque deram passos por vaidade, discursos de grandeza. Milagres não acompanham isso. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa, Deus já havia enviado, respondido a oração, e mais uma vez, meu irmão, quantas vezes foi assim comigo? Mais uma vez, eu fico quietinho. Quando você fica quieto, quando você resiste, Deus vai abrindo portas e você vai entrando. Você está entendendo? A gente pode não entender o porquê de alguns fardos, porquê de algumas situações, mas a gente resiste quietinho. Foque em Deus. Quais são os seus planos espirituais? Quais são? Quais são os seus planos espirituais? Quais são as suas metas espirituais? Qual é o teu foco espiritual? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, passados uns dias eu falei, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Porque um ano buscando vigília, intercessão, qualquer oração, eu estava envolvido e coisa e tal. Depois que eu fui batizado no Espírito Santo, eu falei para Deus, eu quero que alguém seja curado através das minhas mãos. Qualquer pessoa que eu via reclamando de alguma coisa ou dor, eu começava a impor as mãos, pedir permissão, impor as mãos e começava a orar por essas pessoas, para que elas fossem curadas. Agora a pessoa falou assim, eu quero ser rico. Não converso com ninguém rico e fala assim, essa gente é muito metida. Você quer que Deus te use como? Você não deve negar a oração nem por um cachorro. Nem por um cachorro. Por quem você está orando?
O que você quer que Deus faça através das tuas mãos? Qual é o teu foco espiritual? Quais são os seus planos espirituais? Se você tem um objetivo para tudo, meta para tudo, mas não com Deus, o seu ministério, você vai estacionar, você vai falir. Ministério é igual andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai. Está entendendo? Então, o que você está fazendo para não esquecer as suas metas espirituais? Se você não entende o objetivo, a rotina fica sem sentido e insuportável. Quando você entende a finalidade, você caminha animado. Você caminha empolgado, firme, porque você sabe que são fases da vida e que você não vai estacionar ali. Você só vai achar o jeito e você vai passar para a próxima fase. Se fortifique em Deus, meu irmão. No nome de Jesus. Porque é assim, que de uma hora para outra as coisas acontecem. De uma hora para outra as coisas acontecem. É simplesmente assim. Deus vai honrar. Eu estava lá em casa hoje, coloquei um filme para assistir de tarde, coloquei a pala, porque estava muito frio, negócio na cabeça, pala, e de repente buzinaram lá na frente à tarde. Buzinaram, a hora que eu abri a porta, eu vi um carro preto, não vi ninguém dentro do carro, saí, o meu irmão mais velho, 52 anos, saiu de pala e falou bem assim: ô, rapaz, coloquei essa pala que você me deu uma saudade de você, vim aqui te dar um abraço, não te fiz nada. Eu falei: lógico que não fiz nada, você tribulou sozinho, eu não falei nada, talvez alguém possa ter falado alguma coisa, se fechou, mandar uma mensagem, não respondi, eu falei: vai saber. Até falei para ele, falei: olha, no dia do aniversário dele, meus parabéns pelo teu dia, blá, 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 blá. Eu até falei para ele: por que você não responde as minhas mensagens? Eu mando mensagem para você todo dia. O que aconteceu? Eu não fiz nada para você. Outra coisa, cada vez que eu me encontro com você, eu te dou um presente, te dou um abraço, toda vez. Daí eu falei: vamos marcar uma carne, coisa e tal. Daí ele escreveu para mim embaixo só: vamos esperar o 13º. Falei: então tá bom, né, cara? Né? E de repente ele foi lá em casa e coloquei a pala, deu uma saudade de você, vem aqui te dar um abraço. Mas ele não é disso, ele é grossão mesmo. E foi lá, me deu um abraço, ficou conversando, tomando café, e conversando. Sabe por quê? Porque quem decide se revelar às pessoas é Deus. Ele sabe todas essas coisas. Às vezes você fica se lamentando: dá atenção para mim. Dá atenção. Ô, mano. Meu irmão, não vá naufragar na fé, é uma fase. É uma fase. Entendo que Deus está tratando com você. As bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Mas se preocupe com aquilo que é de Deus. Meta espiritual. E Ele vai te honrar. Qual que é a tua meta ministerial? Qual que é a tua meta ministerial? Quero que você se matricule no ID Missões, um curso de 3 meses. Eu quero que você se matricule no ITQ. Eu quero que você esteja em algum discipulado da igreja. Eu quero que dia 7 de setembro você vá com os homens lá para Castro. Vai dia 7 e volta dia 7 mesmo. Eu quero que você se envolva, eu quero que você chegue na frente do altar: pastor, o que precisa fazer? Em que grupo eu posso começar a entrar? O que eu posso fazer? Porque é aí que a tua vida vai começar a mudar. Você vai existir no mundo da fé. Assim. Postura! E você vai ver que as coisas vão começar a mudar na tua vida. Quando você existir em postura. E não só aquela história de eu faço minhas orações em casa. Deus quer te usar. Se coloque em pé em nome de Jesus. Não naufrague na fé. Aliás, quando que você esqueceu de voltar? Quando que você esqueceu de voltar? Você está esperando o quê? O que você está esperando? Coloca a mão no teu coração. Fecha os teus olhos, por favor. Quando que você esqueceu de voltar? Porque talvez eu falo com alguém que está longe já. Está longe. Desculpas é o que não falta. Argumentos é o que não falta. Deixa eu primeiro terminar aquilo. Deixa eu primeiro fazer isso. E está se distraindo e o tempo está passando. O tempo está passando. E você acha que está fazendo, mas Deus está falando: ei, vamos para a próxima fase. Deus está chamando você para coisas grandes. Eu vou orar por você.
E você vai assumir um desafio espiritual com Deus. Você vai assumir um desafio de patente com Deus. Você vai assumir um compromisso geográfico com Deus. Você vai assumir um compromisso financeiro com Deus. Você vai assumir um compromisso ministerial com Deus. E você vai ver que aí a tua vida vai guinar. Porque os pesos que Deus colocou até hoje ou permitiu são por esses avanços. Eu vou orar por você e você vai responder a Deus segundo esta mensagem. Amém? Deus maravilhoso e poderoso, o Senhor conhece as mãos de cada um aqui e sabe, Pai, das fugas, sabe dos adãos que se escondem atrás de moitas, de desculpas, de momentos, de ideias, de fases. O Senhor sabe de tudo isso, que tem medo, mas de alguma forma, Pai, o Senhor tem os chamado. De alguma forma o Senhor tem falado através de sarças ardentes, de coisas incríveis, sustentado. O Senhor tem pedido para que tire as sandálias dos pés, porque o Senhor quer agir através dessas vidas. Ah, Deus Santo, é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que ministra através dessa pessoa. Talvez alguém foi impactado, porque sabe que o Senhor está chamando. Ministra coragem nesse coração de assumir uma postura contigo, ó Deus. E que não deixe para amanhã, e que não deixe para a semana que vem, mas que hoje, como diz a tua palavra, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como fizeste em Meribá. Pai, em nome de Jesus, ministra nessa vida e honra essa postura de fé hoje. Honra, Pai, essa postura de fé hoje. Essa pessoa que precisa de um milagre, essa pessoa que precisa de uma revelação, essa pessoa que precisa que a vida seja desembolada, essa pessoa que precisa destravar, como diz na tua palavra, Hebreus 10, 35 em diante, necessitais de perseverança, porque depois de fazerdes a vontade do Senhor, aí alcancei a promessa, porque o meu justo viverá pela fé. Que haja suficiência nas respostas, para que hoje a postura de fé seja tomada, porque o navio está aí, Pai, e hoje, no nome de Jesus, o inferno perdeu, no nome de Jesus. Então unge agora a decisão dessa pessoa, unge agora o passo de fé dessa pessoa, unge agora, meu Deus, o compromisso, de uma vez por todas, unge agora, que isso seja para a sua glória, pois assim nós ligamos aos céus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Deus é bom o suficiente. Quando você começar a buscar Deus mais em particular, você vai ver respostas incríveis. Quando uma pessoa não tem intimidade com Deus, ela chega num culto, está tudo errado. Aquilo lá está errado, aquilo lá está errado, isso aqui está errado. Mas quando a pessoa chega e ela teve intimidade com Deus, que bênção esse louvor, essa mensagem veio para mim, né? Oh, que gostoso isso, que maravilha tal coisa, porque está em comunhão com Cristo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Amém, povo de Deus? Em nome de Jesus. E que você tenha voltado na tua postura. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra de Jesus? Graças a Deus.